Olá, estamos em mais um vídeo do curso de Hortas Agroecológicas da Fundac. Meu nome é Diego e hoje estou aqui na horta comunitária do Getuba, aqui no Capricórnio 13, em Massaguaçu. E eu vim aqui porque estamos no tema de manejo integrado, manejo ecológico. Então eu vim aqui para mostrar para vocês algumas técnicas, algumas práticas, né, que compõem o manejo integrado. Então, manejo integrado é um termo que compreende uma série de técnicas, né, e práticas agrícolas com a finalidade de otimizar os recursos vegetais, né, os recursos locais, cuidar do solo, né, da saúde do solo e cuidar da saúde das pessoas. E junto disso, o controle de pragas e doenças nas plantas, né? Então, é uma mentalidade, né? É uma noção que por si só já se diferencia muito da agricultura convencional, né? Onde a mentalidade na agricultura convencional é identificar a praga e atacar a praga, né? Esse conceito de praga também é um pouco o olhar para esses seres, para esses insetos, para esses fungos. A gente tem um olhar também diferenciado dentro da agroecologia, porque os insetos fazem parte da natureza. Então a gente parte do pressuposto, né, sob o olhar da agroecologia, de que os insetos fazem parte. Então o olhar da agroecologia é de, antes de atacar, é de acolher, né, no sentido de que a gente trabalha no sistema, né, de maneira que as coisas possam coexistir, né? Então, praga é um termo que a gente entende de uma situação em desequilíbrio, tá certo? Seja uma praga ou uma doença, é uma situação em desequilíbrio, né? Não é que aquele inseto, aquele fungo é um monstro que quer destruir tudo, devorador. É um desequilíbrio e, portanto, a gente atua com o manejo integrado de várias maneiras ao mesmo tempo, né, simultâneas e paralelas, para com olhar na saúde e no equilíbrio, tá certo? Então aqui, por exemplo, a gente tem alguns elementos já do manejo integrado, que são a cobertura seca, que a gente já falou dela, o consórcio de plantas, né? Aqui a gente tem um giló, aqui a gente tem um almeirão, um tomate, uma cebolinha. Então a gente trabalha com a diversidade, né, de plantas no mesmo local. Ali está crescendo um milho, que é a próxima planta do porte grande, né, que vai ocupar esse canteiro, esse extrato, né, de plantas grandes. Aqui na Horta do Getuba tem uma prática, né, de trabalhar com extratos, né, num conceito da agrofloresta, né, de trabalhar com plantas de porte alto, plantas de porte baixo, plantas de porte médio, enfim, de trabalhar com diferentes extratos, diferentes alturas, diferentes portes que compõem e, e se aproveita melhor os nutrientes do solo e a captação, o aproveitamento da luz do sol, tá certo? Olha aqui nesse canteiro, eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. A gente tem mamona para adubação verde, a gente tem a leucena para poda e adubação verde, é uma árvore, né? A gente tem inhame e no meio disso aqui
a gente tem essa planta que eu não sei exatamente que planta é essa, mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: vocês conseguem ver que tem um bichinho aqui que está atacando ela, e tem uma outra, tem pelo menos 3 bichinhos aqui. Ó, outro aqui, outra espécie, né, de inseto. Eu tinha visto um outro percevejo aqui, ó, tá vendo? Então tem uma série de insetos que estão atacando essa planta. Mas essa planta, esse ataque não configura um ataque de pragas na plantação, tá certo? Porque essa não é a planta de interesse. Então essa é uma dinâmica da diversificação das plantas muito interessante. Essa é uma técnica, né, do manejo integrado, e que consiste exatamente em você ter plantas no meio, né, das cultivares de interesse, você ter plantas nativas ou plantas espontâneas que elas vão catalisar algumas ditas pragas, tá? Só que a gente não vai matar essa praga nem matar essa planta aqui, porque se a gente acabar com ela, essas pragas se espalham para as outras plantas. Então elas ficam concentradas aqui. Tem uma outra situação ali similar que eu vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, aqui é um feijão guandu. É uma planta comestível também, um feijão comestível diferente, né? Portanto, uma punk. Mas olha só, ele está concentrando aqui esses pontinhos brancos aqui, ó, no galho, no tronco, são cochonilhas. É uma espécie de cochonilha. E ele está concentrando esse ataque de cochonilhas aqui. Eu não encontrei nenhuma outra hortaliça. Olha lá. Eu não encontrei nenhuma hortaliça atacada por cochonilha. Mas o guandu tá cheio. Então ele está concentrando aqui esse ataque de cochonilhas. E no caso, para nós, não representa um ataque de pragas, né? A cochonilha aqui no caso está concentrada no guandu e portanto não representa nenhum perigo, né, para a nossa horta, para as nossas hortaliças. Então algumas práticas que compõem, né, essa noção do manejo ecológico considera as fases da lua para o manejo, né, para o plantio, para a colheita, para a poda. O calendário de plantio agrícola, né, plantar as espécies, né, de interesse na época mais favorável, olhar para essas culturas adaptadas para a região, né, ou seja, buscar saber se aquela cultura se desenvolve bem naquela região, valorizar as culturas que já são da região, né, que já são conhecidas, que são nativas, enfim, do bioma, no nosso caso aqui da Mata Atlântica, né, do litoral. E aquelas práticas que a gente comentou na aula também de preservação do solo, né, como consórcio entre plantas, rotação de culturas, cobertura e adubação verde. São práticas que compõem o manejo integrado, o manejo ecológico, e com uma função principal de potencializar, né, de preservar e potencializar a diversidade do solo. Olha aqui, pessoal, se a gente vier numa área dessa e tacar veneno simplesmente, a gente ataca vários outros insetos além daqueles que a gente quer aniquilar. Então tem que ter muito cuidado.
na aplicação, né, de veneno no ataque contra pragas.